esquecido de mim. Uma chuvinha gostosa aqui no Rio de Janeiro. Aguarde, tem muita coisa para vocês, informações, muita bênção, muita unção que ela vai passar, em nome de Jesus. Quase que eu bati no muro, olha. Tchau, fui. E aí, vai se mudar com esses caixotes? Levante. Ai, esse filme é muito bom. Não consigo ver esses. Levante. Não gosta não? Não. Esse filme fala muita coisa Que boa. isso? Você tá me filmando? Já comecei. Você tem fome? Não, Pra o pessoal sentir teu cheiro. Oi. Samira é uma figura. Tudo aqui de novo, gente. Tá bonito. Mas Fala o que, mulher? Vamos conversar. Senta aí, senta-se em casa. eu tô na minha casa. Quem não tá é você. Vamos começar? Quer orar? Vamos começar orando, né? Senhor, quero colocar diante do Senhor esse momento. Tu sabe, Deus, que tua serva está com esse propósito no coração. Eu não rejeito nenhuma oportunidade, Senhor, que é me dada, porque eu entendo que ela vem de Ti, Senhor. Senhor, Tu é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede ao Senhor. Que esse vídeo possa ajudar mulheres a se aproximar de Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Recebe esse momento como um sacrifício da tarde, de gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Companheiras e companheiros, a gente já começa esse bate-papo, né, convidando o Espírito Santo para estar aqui conosco, porque eu estou conversando aqui com a missionária Graça Lopes Santana. Ela é uma mulher que eu conheci há 8 anos, mais ou menos. Não é uma pessoa que eu... vamos conversar e vamos falar sobre depressão. Não, eu já venho acompanhando. Ela também vem... Aliás, ela vem me acompanhando, né? Ela me apresentou Jesus. De cara eu já aceitei, me apaixonei. E eu venho vivendo crescendo, né, na fé. E assim, a Graça, eu conheci ela com o projeto Bom Pastor. O trabalho dela era mais voltado para criança, né? E minhas filhas que começaram a vir aqui na casa dela. E depois foi alcançando das minhas filhas a mim, meu marido, meus enteados, algumas pessoas da minha família. Então é assim que Jesus faz, né? A Graça tem um testemunho tremendo e eu convidei a Graça para conversar porque algumas pessoas, algumas mulheres principalmente, entraram em contato comigo falando que estão com muita dificuldade para dar continuidade na profissão, estão com alguns problemas até mentais, emocionais, espirituais, estão querendo desistir de trabalhar, da família, desistir até mesmo da própria vida. Então, como eu falei, o Jornal da Costureira começou numa brincadeira, né? Mas tudo nós devemos glorificar o nome de Deus. Então eu não estou aqui para brincar. Apesar da gente rir, brincar, a gente também tem a parte séria, né? Então, depressão é um assunto muito sério. Então, nada melhor do que falar com alguém que já passou por isso e ela vai te dar o caminho, na verdade, que é a palavra de Deus, para superar isso tudo, porque não há, você pode até se tratar com um psicólogo, com um psiquiatra, usar seus medicamentos, porque ela também já usou, mas nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus que faz até você cessar esses remédios e trabalha no seu interior. Então eu vou deixar a palavra aqui com a Graça e eu espero que você nos siga até o final desse vídeo, porque eu creio que o Senhor tem uma palavra abençoadora para te dar em nome de Jesus. Amém. Depressão não é brincadeira, né? Só quem já passou, né, por esse problema e quem passa por isso é que sabe, né, que sentimento horrível de morte, de vazio, de loucura, né, que é a vida da pessoa. Eu tive depressão desde a minha vou dizer assim, infância, porque com 11 anos eu comecei a
a perceber, hoje entendendo, né, que aquilo já era uma depressão. Né? Com 12 anos eu tive alguns sintomas e a parte toda da adolescência eu digo que eu fui roubada, né? Porque eu não conseguia nem estudar. E como a gente assim não tinha muito conhecimento, a gente buscava muito nos médicos. Eu ia para muito em psicólogo, né? Já na minha fase de jovem, mas nunca nós tivemos assim nenhum resultado. Eu sofri com muita tristeza, muita angústia, muita ansiedade, a ponto de não conseguir estudar. E os médicos, eles sempre passavam remédio, me orientavam, né, passavam livros, terapia, muitos artesanatos, né, para poder melhorar. Mas nada que eles faziam, nenhum tratamento, né, me ajudava. Porque existem dois tipos de depressão. A depressão patológica, a pessoa às vezes tem algum problema, uma falta de química, né, no seu organismo, né, até mesmo se ela passa por algum problema emocional muito forte, aquilo vai desencadear algo, né, no seu físico. Então, essa depressão, ela vai ao médico, o médico passa medicamento, ela melhora, né, ela sai daquela fase, ela supera. Diferente do meu caso. No meu caso, eu adquiri isso, né, da infância. Você chegou a fazer esse tratamento? Fiz o tratamento. Mas é porque eu tive uma infância muito conturbada, né? Muitas pessoas assim da minha família, né, não desconhecia isso, né? Mas agora, curada em Cristo, a gente pode compartilhar isso para as pessoas saberem, né, como as crianças são feridas. Hoje eu trabalho com crianças, eu creio, Samira, que o Senhor também me conduziu ao trabalho com as crianças, até para isso, produzir cura em mim e também ajudar as crianças, porque na minha fase de criança, né, eu fui muito assim, muito sofrida, né? Muito oprimida, muita opressão, né? Para começar, eu não tive pai, fui criada só com a minha mãe, né? A minha mãe precisou trabalhar, então me deixava na casa de pessoas, né? De parentes, e que essas pessoas também não tinham conhecimento, né? De como é importante você estar com a criança, amar a criança, abraçar a criança e cuidar da criança com amor. Então, por isso que eu falo, só o pai e a mãe é que pode realmente cuidar dos seus filhos, né? Então, ali eu fui desencadeando muita dor devido a algumas situações, né, nessa criação, né, de pessoas que me maltratavam. Para você ver, teve uma pessoa na minha infância, que eu não vou citar nome, até para, né, não criar nenhum problema para as pessoas, que eu dormia de boca aberta. Então eu descobri que hoje eu sei quem eu sou profeta, porque profeta nem dormindo fecha a boca, né? Mas quando eu era criança eu não sabia. Por isso que eu falo. Então, quando eu era criança, muitas vezes eu dormindo de boca aberta, eu acordava, eu tinha instrumento na minha boca, tipo assim, talher, né, garfo, colher, né, às vezes algodão. Eu acordava com a boca cheia de algodão, botava na minha boca, né? E assim, era muita dor. Uma vez eu lembro que eu acordei com muita coceira no corpo, a gente era muito pobre, e eu tinha que tomar banho no banheiro do lado de fora, os banheiros eram do lado de fora. E aí eu lembro numa madrugada que eu me coçava muito, e a minha tia me levou para tomar banho. Quando nós acordamos pela manhã, eu estava com muita bolha, né, assim, na minha lateral, queimadura, porque a pessoa, né, ali já era a estratégia do inimigo, né, então eu vou falar da depressão espiritual, que ela é causada com a dor na alma, né, na vida da pessoa, as tristezas, né, os sentimentos. Então, ali eu estava toda queimada, então aquela pessoa tinha jogado um líquido em mim e eu fiquei muito queimada. Então, assim, depois saí dali, fui para a casa de uma outra pessoa, que essa pessoa urinava no meu rosto. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa depressão na minha vida, ela foi muita ferida na minha alma quando eu era criança. Então, com 11 anos eu comecei a não querer mais dormir,
porque começou a gerar em mim um medo muito grande, né? Eu tinha medo de tudo, né? Eu costumo dizer que a minha infância foi toda de perseguição, como criança, sempre tentando fugir de uma situação que me causava dor. E uma vez eu fugi, inclusive fiquei perdida, né? Mas graças a Deus ali minha mãe me encontrou, foi na época que minha mãe então resolveu ficar comigo, passando por toda a dificuldade, porque a minha mãe tinha que pagar para cuidar de mim, porque ela trabalhava fora. Então minha mãe pegou aquilo, ela viu que era muita dor, então mas aí o estrago já estava feito, né? Eu já tinha praticamente 12 para 13 anos, e foi quando eu fui para o convívio da minha mãe, e aí já estava ferida. Então eu já não dormia, né? Eu tinha problemas emocionais muito sérios. Então eu falo que essa depressão, ela foi uma depressão, ela se tornou física, mas foi com foi espiritual, porque ali o inimigo, por causa dos sentimentos, né, do sentimento, da mágoa, do o inimigo já queria, né, me destruir, porque é ele que veio para matar, roubar e destruir. Então o que acontece? Eu não pude estudar na minha adolescência, eu não pude estudar na minha juventude, e a minha vida foi sempre assim, de muito medo, muitos psicólogos, muito psiquiatra, muito remédio, né? E como a minha mãe também não conhecia Jesus, então a gente ia para outras religiões que não ajudavam em nada. Então, bom, como é que procedeu a minha cura, né? Que eu acho que é o que mais importa. A minha cura aconteceu porque eu aceitei Jesus em 1994, por aí, né? Só entender, naquela foto que você me passou, que eu vou botar aqui no vídeo. Isso. Aquela foto, por que você tá ali magrinha? Depressão. Tá cabelo curtinho, você não comia direito? Não dormia, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não gosto de falar de sintoma, porque existem pessoas que tudo que a gente fala, elas acham que aquilo acontece com ela. Absurdo. Eu não gosto, mas eu vou falar porque faz parte, né? Aquela época ali, eu tinha um sintoma de loucura, né? Meu marido é militar, trabalha no Hospital da Aeronáutica, e muitas vezes, naquela época ali, meu filho tinha 1 ano, porque assim, as pessoas às vezes acham que quem vai curar a alma dela é um homem bonito, uma casa bonita, um estudo, nada disso, porque você vê que meu marido é lindo, minha casa era maravilhosa, já tinha filho, mas nada satisfazia minha alma. Então, o que acontecia comigo naquela época? Eu tinha aquele sintoma de loucura, vivia um medo muito doido, que era a síndrome do pânico, e aí, naquela época ali, eu já saía correndo pela rua, querendo arrancar a roupa. Eu era muito violenta, né? Eu era uma pessoa muito antissocial. Hoje eu moro numa vila, mas eu não podia morar na vila porque a violência, né? Eu era tão violenta que eu batia nas pessoas, eu batia, né? Eu era muito nervosa, segundo os médicos. E assim, aquela época ali eu não dormia, né? E eu tinha esse sintoma de loucura. Entendeu? Arrancava a roupa, tinha que ir para o hospital, e lá no hospital eles me davam remédio. E muitas vezes, Samira, eu já chegava lá, eles já me conheciam o quadro, então eles já nem me davam remédio nenhum, porque era tudo da minha alma. Então eles me davam só uma água, uma balinha, e eu já achava que eu já estava curada. Então eu vim embora, tudo emocional. Então, o que acontecia comigo? Já naquela época ali, eu tinha uma vizinha, que eu gosto muito dela, né? Que eu falo que ela é minha mãe espiritual, que foi a Eliane, a Eliane. Essa vizinha, por eu ter essa violência, né, na minha alma, de agredir as pessoas, eu não morava aqui na vila. Eu não gostava que as pessoas falassem comigo, né? Já era espiritual, porque eu não queria que as pessoas falassem de Deus para mim, porque eu era uma mulher religiosa, então eu achava que eu já tinha Jesus, já conhecia Jesus. E aquela vizinha, ela falou uma coisa para mim, que está na Bíblia, que eu quero compartilhar com você, foi uma palavra que está em Romanos, no capítulo 10, precisa não, que eu enxergo bem sem óculos, eu só não enxergo bem de longe, que diz assim a palavra do Senhor, Romanos 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa vizinha, ela muito assim,
ousada no Senhor, ela falou isso para mim. Ela disse assim: chame por Jesus, porque ele disse que todo aquele que chamar por ele será salvo. Essa palavra salvo, ela tem um significado, né, muito abrangente. Ela fala de salvação, de libertação, de cura, de mudança de vida, de prosperidade, né, de novidade de vida. Então ali ela falou aquela palavra para mim. Mas eu disse assim: eu já tenho Jesus, meu Jesus está no crucifixo. Ela disse: não, o Jesus, ele até morreu na cruz, mas a cruz está vazia, ele não está na cruz. Ele ressuscitou, então ele é um Deus vivo. Se você chamar por ele, aonde você estiver, ele vai ouvir. E ele vai te ouvir, ele vai te responder, ele vai te ajudar. Então ele diz, todo aquele que invocar, se você chamar, você só chama quando você precisa, né? Então, assim, Deus, ele nos criou para se relacionar com a gente, né? Então, muitas vezes a gente não chama, nem pergunta, nem fala com ele. Então, a gente vai vivendo nossa vida. Quando eu estava no auge da depressão, né? Meu filho Uri, hoje ele tem 22 anos, ele tinha 1 ano na época, ele estava no berço, que eu vi meu filho naquele berço, e eu muito triste, né? Para toda mulher, eu tinha tudo. Né? Tudo que uma mulher quer, marido, casa, meu marido sempre foi muito bom para mim, né? Um filho, né? Então, o que eu queria mais? Mas só que eu tinha um vazio na alma, e essa dor que me consumia todos os dias, era uma tristeza muito profunda, que eu não sabia explicar, junto com a tristeza, né? A dor das feridas que estava na alma, e também a minha mente, que não era uma mente equilibrada, né? Era uma mente ansiosa. Eu não dormia. Para você ver, eu tinha medo até de dormir, porque eu achava que eu dormia, o escuro de fechar os olhos, aquilo já me apavorava. Então, era sempre o medo. E numa madrugada, eu lembrei do que aquela vizinha falou. Aí a voz daquela vizinha, tá vendo como a gente precisa falar a palavra de Deus? Porque as nossas palavras não mudam a vida das pessoas, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar no mais profundo da nossa alma, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, eu clamei por esse Jesus. Eu clamei, eu disse: Jesus, se o Senhor está vivo mesmo, fala comigo como aquela vizinha falou. E aí, quando eu fechei meus olhos, foi no piscar de olhos. É como se eu pisquei os olhos, mas como parecia que eu pisquei os olhos e eu fiquei. Só que aquilo foi fração de... Eu não sei nem explicar para você, né? Que parece que eu fiquei e eu vi ali uma forte luz. Aquela luz, ela, sabe? Ela entrou em mim. E ali eu ouvi a voz que mudou a minha vida. Uma voz que eu nunca tinha ouvido, como o som de muitas águas. Era a voz do Criador, e a voz disse assim para mim: não temas. Quando eu ouvi aquela voz, eu fiquei tão maravilhada, porque eu sabia que era Deus. Aí eu acordei meu marido e disse: Deus falou comigo. Ele disse: ai, meu Deus, agora ela surtou. Ele pensou, né? Agora ela surtou. Porque o laudo era esse, né? Era de loucura. Então, agora ela surtou. E ele não era cristão. Não era cristão, Então, ali, naquele dia ali, preste atenção nisso aqui, eu fui para a igreja. Sozinha. Fui. No mesmo dia eu fui para a igreja evangélica. Quando eu cheguei lá, um detalhe, eu falava muito palavrão. Além de violenta, eu falava muito palavrão. Fumava, as pessoas bebiam e fumavam, né? Não, já nessa época eu já não fumava, só bebia mesmo. Minha casa era cheia de amigos, para muito churrasco, muita bebida, né? Muito uísque. E ali naquele dia que eu fui para a igreja, eu lembro que eu chorei muito, muito, muito. Eu não entendia por que eu chorava. Já a presença do Espírito Santo, né? E eu entreguei minha vida para Jesus. Agora presta atenção, você foi curada assim que você recebeu Jesus? Não, Deus precisava caminhar comigo num processo que eu quero falar para você. É aí que muitas pessoas, elas se enganam. Deus poderia naquela hora, como ele falou comigo, tirar de mim toda a depressão. Mas eu precisava ter um testemunho para contar para você. Seria um testemunho, sim, mas teve um processo que as pessoas precisam entender. Que processo foi esse? Como eu disse, eu vivia só nos hospitais, eu fazia muito exame, né, de cabeça, eu achava que eu tinha doença em tudo quanto era lugar, eu vivia no médico, meu marido trabalhando no hospital.
Então eu tinha essa facilidade. Então o que eu fazia? Eu vivia marcando exames para eu fazer. E eu tinha um exame com o neurologista. Mas só que essa minha vizinha que falou de Jesus para mim, ela me levou para a igreja, eu comecei o processo, eu ia para a igreja, eu ia para oração, eu ia domingo de manhã, porque eu queria ser liberta daquilo, você tá entendendo? Porque só quem sabe a dor do cego é quem já ficou cego. Então quando a pessoa tem uma necessidade, ela vai buscar. Porque muitas vezes a minha mãe me levantava 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para a gente ir num médico em Niterói, para ir num terreiro de macumba, que eu vou falar isso aqui que é verdade, muito longe, né? Então, assim, por que a gente saía aquela hora? Por que a gente, muito dinheiro, muito, minha mãe era católica, a gente fazia promessa, comprava vela, né? Vivia ali fazendo, investia tudo, e quando chega para buscar Jesus, a gente coloca tanto impedimento, né? Então, é assim, eu ia para a igreja todos os dias que tinha culto, porque eu queria ser curada. E aí, preste atenção, eu fui um médico no hospital onde meu marido trabalha. E quando eu cheguei lá, essa minha vizinha, ela me ensinou a jejuar. Ela me ensinou a jejuar, e aí ela foi de jejum comigo, com o esposo, e eu e meu marido já estava no quartel, né, no hospital. E quando eu cheguei lá, aquele médico, que a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe nada sobre ele, eu sentei mais uma vez, mais uma consulta, eu disse para aquele médico: doutor, eu tenho isso, eu sinto isso, olha, meu sintoma é assim. Ele ficou me olhando, ele fechou meu prontuário, e ele falou assim para mim: Dona Maria das Graças, o seu problema não é comigo, o seu problema é com Deus. Ele falou isso para mim. E ele disse assim: eu vou te passar uma receita de um livro que a senhora vai sair daqui, vai comprar. Ainda me deu 2 endereços. E ele disse para mim: a senhora vai, o inimigo, ainda usou o inimigo, vai fazer de tudo para a senhora não comprar esse livro, mas a senhora vai comprar, porque o teu problema não é comigo. Não, fechou meu prontuário. Eu fui embora, né, dali de boca aberta, porque acabou ali. Eu vivia na psicóloga, já tinha uma psicóloga, até mesmo uma psicóloga evangélica. Eu tinha uma psicóloga evangélica. E essa psicóloga, pasme você, ela me colocava deitada, ela me botava deitada no chão e ela fazia um procedimento comigo. Presta atenção no procedimento que ela fazia. Ela botava uma luz na minha cabeça com uma música. E ela dizia que eu era uma pessoa, né, para ela, uma pessoa fanática. Porque eu era serva de Deus e eu tinha certeza que esse Deus, ele ia me curar. Então, quando aquela psicóloga, ela mandava eu deitar e ficar com a cabeça, com a luz, aquela mulher, ela já me ensinava algo bíblico. Só que ela esqueceu de uma coisa, ela esqueceu de usar o poder de Deus. Porque não é a luz elétrica que cura a gente, não. Né? Preste atenção no livro. O nome do livro é O Poder do Louvor. Não foi esse livro que me libertou. O livro que me libertou foi esse aqui, a Bíblia Sagrada. Mas esse livro aqui, ele me ensinou algo. O que ele me ensinou? Ele me ensinou que eu nasci, que você nasceu, que você que está me ouvindo nasceu para louvor da glória de Deus. Você sabia que nós fomos criados para adoração e louvor da glória do Senhor? Nós somos feituras do nosso Deus. Deus nos criou. Então, o que aconteceu? Como eu não conhecia Jesus, né? Como a minha mãe não conhecia Jesus, Deus nos criou para um propósito e a gente estava fora do propósito de Deus. Então, quando a gente nasce fora do propósito de Deus, e a gente tem um nome para isso na Bíblia, que o pecado nos tira fora dos planos de Deus. Você sabia disso? Que Deus tem um plano para a gente, mas a gente, por causa do pecado, a gente fica afastado dele. Então, ali é presa fácil para o adversário ver a nossa vida, né, de pecador e nos conduzir a caminhos para longe do Senhor. Então, eu não vivi o plano de Deus. Eu estava fora dos propósitos de Deus. Quando, né, o médico passou esse livro para mim, eu comecei a ler esse livro e junto com esse livro eu comecei a buscar
buscar na palavra de Deus e descobrir quem eu era, né? Por que eu estava aqui? Porque eu tinha crise de existência. Eu não sabia para que eu estava aqui na Terra. Você não teve uma base, não né? tive, não conhecia ninguém, né? Nunca falou, nunca insistiu comigo em ler a Bíblia. Então, olha aqui, ó, o manual para a gente funcionar direitinho. Deus deixou um manual para a gente, para mim, mas eu funcionava fora do manual. Deixa eu ler uma coisa para você que diz aqui no versículo, no capítulo 18 de Salmo, no versículo 3, que diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, olha como é interessante. O louvor põe o foco em Deus. Eis aqui a razão mais básica para o nosso louvor a Deus, porque ele é digno de ser louvado. Em hebraico a palavra louvor é halal, que significa louvar com voz alta, né? E o significado primitivo dessa palavra é fazer resplandecer. Agora presta atenção aqui. Com o nosso louvor estamos colocando o holofote sobre o nosso Deus, que é digno e merece ser louvado e glorificado. Quanto mais colocamos o holofote sobre ele, mais ele nos fará brilhar. E a medicina moderna demonstra o valor de se colocar uma pessoa deprimida num quarto bem iluminado, reconhecendo que a luz ajuda grandemente a cura da depressão. O que aquela psicóloga fazia? Ela botava uma luz. É isso que ela fazia. Só tem uma coisa: o único que pode penetrar na nossa alma, fazendo divisão da alma e do espírito, o nome dele é Jesus. E a sua palavra foi a palavra de Deus que me curou e que me libertou. Preste atenção nisso aqui. Se você está vivendo um momento de depressão, se você já foi ao médico, o médico passou remédio, não adiantou, então você pode estar com uma depressão espiritual. Né? Jesus pode libertar, mas ele também pode curar a depressão física. Então diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Então, o que acontece quando você encontra Jesus? Ele é a luz. E quando você investe, foi o que aconteceu comigo. Eu investi a minha vida. Eu já tinha experimentado tudo: marido bonito, casa bonita, filho bacana, corpo, né, aparentemente magrinha, que é tudo. Hoje, quando as mulheres olham meu pneuzinho, é porque elas não sabem que quando eu era sequinha de Deus e cheia de demônios. Você sabia disso? Você fala. Vazia de Deus e cheia de demônio. Muita gente tinha inveja do meu corpo, mas não sabia quantos espíritos estavam me atormentando naquele corpinho. Então hoje, sabe o que Jesus fez? Me libertou, tirou todos aqueles espíritos e me encheu do espírito dele. Então hoje eu não tenho problema de ter pneuzinho. Por quê? Porque quando eu era sequinha, eu era deprimida. E não é corpo bonito que toca na sua alma e te faz feliz. Não é dinheiro, não é profissão, tá entendendo? Isso tudo é bom, porque isso é bacana. Somos templo do Espírito Santo, né? Mas isso não faz a felicidade de uma mulher e a felicidade de um homem. Então, assim, não foi a palavra daquela psicóloga que me libertou, não foi os psiquiatras, não foi o remédio, né? Porque às vezes a pessoa quer dar uma palavra de autoajuda. Ela até dava a palavra de autoajuda, mas ela não pôde me ajudar, porque a palavra do homem, ela não transforma a vida do outro. Mas a palavra de Deus na boca de um homem, ela pode curar e tirar qualquer pessoa daquele estado. Você vê? Eu era seca, né? E o Senhor fez o quê? Quando ele diz que ele vai fazer nascer água no deserto, foi o que ele fez na minha vida. Ele simplesmente me fez florescer. E você sabe por que o inimigo fazia tantas coisas na minha boca? Minhas amigas riam da minha boca, diziam que eu tinha boca de cavalo, riam do meu sorriso, da minha voz. Sabe por quê? Porque eu não sabia o que o diabo via. Ele via que eu era um instrumento poderoso de guerra e que a minha boca, ela era um instrumento de Deus. Então o que ele fazia? Usava as pessoas para me ferir na minha boca. Mas presta atenção, querido, que eu vou dizer para você:
aonde é a sua dor pode ser a Assunção. Porque aonde foi a minha dor, a minha ferida, hoje é o instrumento para Deus curar muitas mulheres. Então, o meu recado nessa tarde para você é que você invista seu tempo na palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz para você quem você é. Não é sua amiga, não é sua mãe. A minha tia dizia que eu não ia dar para nada. Ela olhava e dizia, essa menina não vai dar para nada. Mas só que Jesus, ele quer o que ninguém quer. Ele valoriza o que ninguém dá valor. Eu tenho valor para Jesus. E sabe onde é que eu encontrei? Que a minha autoestima, né, se levantou, foi em Jesus. Não foi marido, não foi dinheiro, não foi profissão, não foi trabalho, não foi filho, não é casa. Foi no Senhor. Ele me valorizou. Porque, Samira, às vezes a pessoa quer te dar uma palavra de autoajuda, né? Eu me lembro quando Jesus mandou chamar Bartimeu. Bartimeu era cego. E aí eles foram chamar Bartimeu. Jesus só mandou chamar. E eles foram lá. Tem bom ânimo, Bartimeu. Bartimeu continuou cego. Porque foi a palavra do homem. Mas preste atenção aqui. Quando Jesus está numa grande tempestade, andando sobre o mar, né? Ali em Mateus capítulo 14, andando sobre o mar, que os discípulos estão com muito medo e apavorados, sabe o que Jesus falou para eles? Tem bom ânimo, sou eu, não temas. Aquele tem bom ânimo na boca de Jesus trouxe paz. E Pedro então falou assim, se é o Senhor, então deixa eu andar sobre as águas. Me chama aí, deixa eu ir aí. Aí sabe o que Jesus fez? Mandou ele vir. E ele viveu o sobrenatural. Foi essa voz que me libertou. A Bíblia diz, no Salmo 103, que a Bíblia é a boca de Deus, falando comigo e com você. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 36 também, que a palavra de Deus é a boca dele, falando comigo e com você. Essa palavra me libertou. Por isso que a psicóloga é bacana, você procura, só que ela vai só comer o seu dinheiro, que eu tenho que falar isso aqui. Ela estudou, pagou muito na faculdade, né? Então ela agora vai ter que ter os clientes dela. Por que que aquela mulher, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não pôde me dar nenhuma palavra de cura? Porque se pudesse, eu estaria com ela até hoje. Então, querida, busque a palavra, busque ser cheia do Espírito Santo. Chame por esse Jesus agora, onde você estiver. Leia a palavra que eu li para você no começo de Romanos capítulo 10. Invoque o nome dele, invista tempo com a palavra e você vai ver o projeto que Deus tem para você. Você pode ser uma costureira cheia do Espírito Santo. Você pode ser uma costureira para costurar para muitas mulheres de Deus. Hoje aqui, eu sou uma mulher, vitoriosa. Sabe por que eu sou vitoriosa? Porque a luz do Evangelho entrou na minha alma e me libertou de toda a dor do passado. Eu tinha duas opções. Escolher segurar aquela dor e ficar como muitas mulheres assim. Vida, azar. Minha mãe fez isso, meu pai fez isso, meu tio fez isso, fulano fez isso, meu primo fez isso. Fulano. Eu podia ficar, e sabe o quê? Engordando conta bancária de psiquiatra e psicólogo. Agora, eu fiz uma escolha na minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus, o maior psicólogo. Foi ele que te criou, ele sabe exatamente onde é que toca em você. Eu fabrico bonecas, eu tenho uma boneca linda lá dentro. Uma vez eu saí para pregar, as crianças quebraram a boneca. E eu fiz a boneca. Quando eu cheguei em casa, eu sabia exatamente onde é que tocava na boneca, para consertar ela. Deus criou você. Deus inventou você. Ele sabe exatamente onde é que toca em você, para consertar a sua história como consertou a minha. Então, o teu negócio é buscar Jesus. Você não tem outra saída, querida. Ou você busca Jesus, ou você busca Jesus. E que Deus abençoe você. Você já viu que eu prego muito, né? Ainda bem que tem memória. Mas assim, glória a Deus, tem coisa que eu não sabia, né? Que você contou várias vezes seu testemunho e eu não sabia. E isso é pura verdade, porque o que Deus tem feito na minha vida e a profissão, eu acho interessante, porque assim, eu recebo muitas pessoas no ateliê em casa. E as pessoas às vezes chegam tristes, amuadinhas, eu fico assim, Senhor, me usa. Então, às vezes, a gente, seja costureira, modelista, eletricista, seja qual for, usa a tua profissão para abençoar. Isso agora que está acontecendo aqui, como eu falo, o jornal começou numa brincadeira, mas eu estou usando para abençoar. Né? A minha amizade com a Graça, que a gente é muito amiga, me dá esporra. E Samira, sabe uma coisa? Você falou,
Olha só, eu não falo contra psicólogo, porque existem muitas mulheres psicólogas de Deus, que quando a pessoa chega no consultório dela, ela consegue discernir que aquilo é físico, né, que aquilo é espiritual, ela pode conduzir a um profissional que vai ajudar, né? Mas eu conheço muitas mulheres de Deus que são psicólogas, que sabem orientar, mas eu vou dizer uma coisa para você, aquela psicóloga perdeu a oportunidade de hoje fazer parte da minha história, né? Porque qualquer profissão, seja costureira, olha que eu falo isso para a Samira, ela é costureira, pode ensinar as mulheres de Deus a se vestir, como Hegai, o eunuco do rei Esther. Ele ensinou Esther como é que ela deveria se vestir para entrar na presença do rei. Nós precisamos de bons profissionais em todas as áreas, mas mulheres e homens também, que entendam que estão ocupando aquela profissão para ser bênção na vida do outro, para ser verdadeiro, até com a roupa. Quantas vezes a pessoa vai pedir para você fazer uma roupa e você está vendo que aquela mulher é gordinha, que aquilo não vai ficar bem no estilo dela, e você pode ser um instrumento para ajudar aquela pessoa, né? Para que ela não seja envergonhada. Então eu acho que todas as profissões, Deus deixou as profissões para o homem abençoar o outro homem, né? Então, assim, não, eu sou a favor daquela que usa a sua vida, seja no seu trabalho, seja fazendo qualquer outra coisa, mas que ela escolha ser bênção para outro, mudando o estado daquela pessoa, né? Então, que Deus abençoe você. Tá aqui o meu testemunho, não sei se eu te ajudei. Se você quiser conversar comigo, vou deixar o meu número, tá? Para você conversar, eu posso caminhar com você, posso te dar versículos, porque eu estudava muito, Samira, né? A palavra, tudo sobre alma, tudo sobre mente, pensamento, e foi a palavra de Deus, que é a espada que penetrou e me tirou toda aquela dor, toda aquela ferida. Hoje eu lembro daquilo, aquilo não me dói mais, porque é uma ferida curada, né? Não tenho mais. Então eu sou curada para curar outras pessoas. Que Deus abençoe você. Tá? Eu espero voltar aqui mais vezes. Não, vamos. Ela também vai trazer uns artesanatos, porque tem que ver as artes dela, que ela não pode mostrar agora. O vídeo vai ficar muito comprido. Ela como prega para criança, ela faz aventais, ela faz bonequinhos, faz o cabeção, né? E várias outras coisas, né? Muita coisa. Então, muitas coisas. Eu também queria assim acrescentar que eu não sei se você já leu um livro, Uma Vida com Propósito. Já. Do Rick, eu esqueci o nome dele. Ele fala algo interessante, porque teve uma vez que eu questionei a Deus e fiquei assim, poxa Deus, caramba, desde pequenininha sempre prova atrás de prova, porque às vezes tem uma sensação de que a gente é um caixote atrás do outro, uma onda atrás da outra, e agora eu te conheço. Teve uma vez que eu questionei a Deus, e às vezes a gente se encontra em situações assim. E aí eu perguntei para ele, eu lendo esse livro, o autor ele fala assim, sabe por quê que está acontecendo todas essas lutas na sua vida, essas perdas, às vezes rejeições, situações, aí sabe quando você fica assim, se questiona ele? Porque Deus não quer que você se acostume com a terra. É verdade. Olha que forte. É verdade. Entendeu? É verdade. Deus ele não quer que você, porque imagina só, eu tenho uma mãe e um pai perfeito, um marido perfeito, uma casa perfeita, por que eu vou buscar Jesus? Isso é utopia. Entendeu? Isso aí não existe, nós somos forjados na batalha, na guerra, por exemplo, tudo que eu passei, né? Hoje você está abençoado. Hoje Deus usa isso para ajudar as pessoas. Como é que eu vou falar de depressão, né? Se eu não passei, se eu não vivi, se eu não achei o caminho da cura para ajudar você. Só tem um que cura o homem da depressão. O nome dele é Jesus. Se você não conhece ele, você pode hoje invocar o nome dele. E como ele falou comigo, ele vai falar com você. Amém. E você será salvo, restaurado. Tá? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Então, minhas irmãs, futuras irmãs também, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É com muita felicidade que eu vou encerrar esse vídeo, porque eu creio que essa palavra vai alcançar o coração de muitas mulheres, homens também, até mesmo crianças, jovens, que têm muito mais acesso à internet. E se você conhece alguém que não tem acesso, se você ouviu essa palavra, leva essa palavra
para uma pessoa que pode estar sendo liberta, curada, e aquilo que ela falou é um processo. Tem pessoas que Deus faz mesmo da noite para o dia, mas tem pessoas que é de glória em glória, porque o negócio às vezes é bem pesado, né? E também se Deus fizer tudo de uma vez, a gente não aguenta, né? Samira, olha, o que me curou foi a obediência à palavra de Deus. Exatamente. Sabe? Fui para a igreja, fiz parte da oração do corpo de Cristo, me batizei, deixei Jesus consertar minha vida, que era toda torta, né? Esse é o poder do Evangelho. Foi me transformando dia a dia e estou nesse processo até hoje. Então, não tem vitória sem obediência a Deus. Não tem. Foi importante você falar isso. Com Deus. Porque, eu aceitei Jesus. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que ela falou assim, minha família é toda evangélica, eu tenho fé. Não adianta. Eu falei, amada, como é o seu relacionamento com a pessoa que você mora e a pessoa que você vê de vez em quando? Aquela que você mora, você sabe as coisas mais íntimas dela, as manias dela, a hora que ela acorda. Agora aquela que está longe, você não sabe o que está acontecendo. Então, o relacionamento com Deus tem que ser diário. Claro que dentro de casa a gente vai praticar o que a gente se alimenta lá na casa do Senhor, que é a igreja. Então, busque um lugar em que você se sinta... Não vou dizer que se sinta confortável à vontade, não. Porque, às vezes, você vai num lugar que você ouve aquilo que você quer ouvir. Mas, na verdade, a gente tem que ouvir aquilo que Deus quer falar pra gente. Né? Então, busque um lugar, alguém que você conheça, que frequente uma igreja, que seja, assim, uma igreja... como é que eu posso dizer, Graça? Tem pastores ali comprometidos com Deus, com a palavra de Deus, né? Faz a obra mesmo, que dá vida pelas ovelhas, entendeu? Porque vocês repararam que não teve assim muita edição. Foi realmente algo assim do trono de Deus para a vida de vocês. O máximo que aconteceu foi trocar de câmera, porque acabou o cartão de memória, tá bom? Então, eu deixo um grande beijo para vocês. Em nome de Jesus, sejam abençoadas. E toda vez que você sentir vontade de tá começando uma depressão, tá sentindo sozinha, volta pro vídeo, acessa de novo e saiba que Jesus te ama e você é abençoada de Deus. Tá bom? Um grande beijo, um forte abraço para todas vocês. Tchau, tchau. Pode gravar. Já tá gravando. Então, meninas, eu vou finalizar esse vídeo para não ficar muito comprido. Então, eu deixo essa palavra maravilhosa para vocês. Na caixa aqui do YouTube eu vou deixar o Face da Graça, deixo o telefone também, o WhatsApp, tá? Para vocês entrarem em contato, até mesmo para ela pregar na sua igreja, para ela orar com você, uma mulher comprometida mesmo, eu falo por experiência, que é um testemunho que eu vou dar muito breve. Quando eu conheci a Graça, minha filha que está aqui, que vocês não estão vendo, ela tinha meses, e eu... Mônica.